Cidade movimentada nessa época do ano e tem movimento também no aeroporto internacional que está batendo as expectativas aí. Quem vai falar para a gente sobre 2025 e os projetos para o ano que vem é o Vinícius Bueno, gerente do Aeroporto Internacional de Foz. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Cris. Bom dia, Guilherme. E a todos os ouvintes da CBN. Vinícius, o aeroporto de Foz deve registrar um crescimento de mais de 20% no número de passageiros agora, né? O que explica esse aumento tão significativo assim? É uma soma de fatores, né? O Foz do Iguaçu tem se demonstrado a capacidade de atender toda a demanda, tem uma infraestrutura hoteleira muito forte também, mas para o aeroporto em si, a gente realizou uma série de investimentos, né, uma melhoria no terminal de passageiros, entramos com muitas políticas para o desenvolvimento de rotas aqui para o aeroporto de Foz do Iguaçu também. E agora, esse ano, no final do ano, no final do trimestre, a gente teve a operacionalização da área ampliada da pista também, que com certeza facilita, né, uma melhor exploração das empresas aéreas em relação à capacidade de suas aeronaves. Então, são uma série de fatores que acabam influenciando positivamente esses resultados. 2025 realmente está sendo um ano bom aqui para o Porto de Foz do Sul, para toda a cidade de Foz. Né? Esse período agora, Natal e Ano Novo, é o mais movimentado aí para vocês? Vocês chegam a montar alguma operação para reforçar o atendimento, para correr tudo bem? Sim, inclusive hoje é o dia que nós devemos registrar nossa maior movimentação ao longo de todo o ano 2025. Hoje devem passar mais de 8 mil passageiros no terminal de Foz do Iguaçu. Esse número supera a média de aproximadamente 6.500 passageiros por dia que a gente tem. E 2025 foi um ano que todos os meses superaram as movimentações que a gente teve no ano passado. Então, o ano passado a gente fechou com 2 milhões e 30 mil passageiros processados, e o mês de novembro desse ano a gente já tinha batido esse número, já tinha movimentado 2 milhões e 50 mil passageiros. Até a data de ontem, a gente já tinha movimentado mais de 200 mil passageiros, agora no mês de dezembro. Então, as marcas de 2024 foram superadas, e para que a gente atenda essa demanda de uma melhor forma, a gente reforça assim, os protocolos de segurança, os protocolos de atendimento. As equipes hoje no terminal estão reforçadas para garantir uma fluidez no canal de inspeção, que é um momento muito sensível dos passageiros, né? E da mesma forma a gente coloca também mais pessoas para circular pelo terminal para garantir as condições adequadas de limpeza e também passar a orientação necessária para os passageiros que eventualmente precisem de algum apoio. Uhum. E que orientações você dá para os passageiros para eles evitarem transtornos, especialmente aí, por exemplo, hoje, que é um horário, que é um dia cheio, né? Que orientações básicas você tem para os passageiros? Olha, Cris, um dos pontos que o Guilherme mesmo trouxe é a questão ali do trânsito que a gente tem até o acesso do aeroporto, em virtude de obras, em virtude do próprio movimento em si. Então, a primeira orientação que a gente passa para os passageiros é chegar com antecedência, né? Até porque pode eventualmente ter fila na Avenida das Cataratas, e os embarques, normalmente eles começam com 40 minutos antes do processo de decolagem. O canal de inspeção, onde tem o raio-x, que é feito a inspeção de passageiros, a gente está com o dimensionamento adequado para essa quantidade de passageiros que a gente vai ter hoje, mas eventualmente se o passageiro chega em cima da hora do voo, pode ser que ele acabe pela pressa deixando algum pertence para trás. Então, para evitar esse transtorno, esse dissabor, a gente tenta chegar com antecedência e principalmente, antes de sair de casa, confirmar que está com a documentação necessária para o embarque. Vou fazer uma pergunta também, né, aproveitando aqui a sua presença, com relação a voos. A gente teve vários voos nacionais, né, anunciados agora aí nesse segundo semestre, inclusive rotas para o Nordeste, a rota para Brasília. Como é que está o processo de recuperação de voos internacionais também? Vocês estão buscando alguma rota, tentando alguma rota nova aqui para o aeroporto de Foz do Iguaçu?
Os destinos domésticos eles tiveram um reforço nas frequências ou até mesmo a abertura de novas rotas ao longo de 2025 e os números estão extremamente bons, uma ocupação agora para dezembro, a ocupação está chegando na casa dos 90% dos assentos ofertados, então são números que impressionam, são números muito bons. Agora a negociação com as empresas aéreas ela é constante, então essa questão da operacionalização da pista, da área ampliada, a segunda maior do Brasil, ela favorece a entrada de novas operações, principalmente mais distantes, rotas mais longas, que a empresa aérea ela pode fazer o uso de uma maior capacidade da sua aeronave. As negociações com as empresas aéreas, ela permanece, ela é constante, mas, por enquanto, a gente segue com o reforço da rota para Santiago, né, que a gente tem já com 3 ou 4 frequências, dependendo da época do ano. E até aproveitando nessa questão da pista que você mencionou, eu me lembro que essa foi uma obra que foi executada um pouquinho antes, né, do início da concessão ali no aeroporto, mas ela não estava homologada, a pista não estava homologada. Vocês assumiram esse processo de homologação? Como é que foi isso? Exatamente isso, Guilherme. A pista ela tinha sido feita uma implantação dela, mas para operacionalizar, ela demandava alguns outros ajustes pontuais, que inclusive nem estavam no nosso contrato de concessão, mas a gente entende que são melhorias necessárias para garantir o bom atendimento da aviação. Então, ao longo desde o início da nossa assunção das operações no aeroporto de Foz do Iguaçu, iniciamos os processos de regularização, tanto de nivelamento da área da lateral da pista, alguns processos de drenagem, processos de realocação de equipamentos, implantação de novos equipamentos também. Assumimos esse compromisso para operacionalizar a área ampliada da pista e agora, ao longo do ano, no final do ano, agora a gente conseguiu fazer essa homologação dessa área ampliada. E para o ano que vem, fora a ampliação dos voos, da quantidade de voos, vocês têm algum projeto específico para o aeroporto aqui de Foz? O principal ponto nosso, como você comentou, é a gente aumentar a exploração dessa nossa capacidade instalada, né? Então, hoje o terminal ele tem uma condição de atender até quase 8 milhões de passageiros ano. A gente está batendo números bons, né? Recuperando aí o período pré-pandêmico, então batendo quase 2,3 milhões de passageiros ano, mas a gente tem muito que explorar ainda da nossa infraestrutura. Então, a gente tem uma área muito boa para a exploração comercial. Agora, para os próximos anos, deve ter também a implantação do Museu Pompidou, no acesso do aeroporto, e com isso a gente também tem alguns planos, alguns projetos para a exploração da área do entorno ali também, para trazer mais facilidade para os passageiros, mas isso é um planejamento mais a médio, longo prazo, e não deve-se começar efetivamente a execução dessas obras em 2026. O que a gente tem para 2026 são os reforços, principalmente nos destinos diretos domésticos, né? Então, as empresas aéreas, para aumentar suas ocupações das aeronaves, elas buscam criar ferramentas, utilizar ferramentas para concentrar, né, o número de passageiros, né? Então, isso acaba que, eventualmente, a gente tem mais voos, mais com algumas conexões. Então, o trabalho que a nossa está cada vez mais fazendo é aumentar o número de rotas e, dentro das possibilidades, até com destinos diretos. Então, esses são os planos que a gente tem para 2026 e, obviamente, necessidades que se apresentem de ajuste de infraestrutura, a gente vai realizar sem deixar, né, de lado qualquer obrigação, mas principalmente pensando no conforto e na eficiência das operações. Estamos conversando aqui com Vinícius Bueno, ele que é gerente, né, do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, que é administrado pela concessionária Motiva. E a gente teve, né, recentemente um anúncio aí de mudança até, né, das negociações da Motiva com um grupo mexicano, né, para cuidar das operações aeroportuárias aqui no Brasil. O que muda para o passageiro? O que muda aí para
os usuários do aeroporto de Foz? Esse é um tema que está sendo tratado pela nossa área de relação com os investidores e por toda a diretoria, mas efetivamente para a rotina do passageiro, para a mudança do passageiro, ela não vai gerar impacto inicialmente nenhum, porque as operações elas continuam, as operações comerciais elas continuam abertas, toda a infraestrutura do aeroporto continua operando da mesma forma, as equipes continuam sendo dimensionadas. Então, efetivamente, para os passageiros, essa mudança, essa transição não deve ser sentida efetivamente numa forma que impacte, né, a sua experiência ao utilizar a infraestrutura do aeroporto. Vinícius, para a gente encerrar, que mensagem tu deixa para a galera que vai viajar ainda, em cima da hora? Olha, novamente eu reforço a questão aí da chegada com antecedência, né? Uma característica que a gente sabe dos passageiros que vêm após do Iguaçu é acabar voltando com bastante bagagens, né? Então, eventualmente a pessoa precisa considerar que o despacho das bagagens ele se encerra com aproximadamente 1 hora antes do horário de decolagem. Então, para evitar algum dessabor ou ter que descartar algum material, ou até mesmo perder o voo, tentando fazer a acomodação dessas bagagens, que chegue com antecedência. E na hora que passar no raio-x, tenha certeza que pegou todos os seus pertences. A gente tem o serviço de achados e perdidos, e a gente faz a guarda desses materiais por um determinado período de tempo, dependendo do objeto que foi esquecido, mas com certeza a experiência de viagem do passageiro seria beneficiada. Então, a orientação é a mesma que a gente passa para todos os passageiros ao longo de todo o período do ano, para vir com antecedência, para poder passar por todos os processos do aeroporto e utilizar a infraestrutura de uma maneira tranquila, adequada, né? Conversamos aqui na CBN com o Vinícius Bueno, gerente do Aeroporto Internacional aqui de Foz do Iguaçu. Hoje um dia bastante corrido, mas olha, Vinícius, muito obrigado pela disponibilidade de atender aqui a reportagem da CBN. Obrigado, Vinícius. Eu que agradeço, um abraço a todos.